tendo os debates, né? E então eu acompanho aqui os debates. Eu queria tirar aqui não vai sair, vai ficar esse aparelho aí no Mas meio. o ataque tá bonito, pastor. Tudo bem, obrigado. Então hoje foi sobre árvore de Natal e tudo mais, Natal. E aí o pessoal começou a falar sobre não temos certeza que se pode comemorar o Natal, se Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não. Há quem diga que sim. Os católicos agora defendem que sim, né? Antes eles entendiam que não, mas agora eles defendem que sim. Então vamos lá, minha gente, vamos lá. Promessa é dívida. Vou nesses próximos minutos, né, com humildade, não quero fazer isso aqui, não quero a ideia é que nem me aparecer nem nada disso, não preciso disso não, mas eu quero mostrar para vocês que a Bíblia fala sim sobre o nascimento de Jesus e a data do nascimento de Jesus, e que essa data do nascimento de Jesus não é o dia 25 de dezembro, mas pastor, a Bíblia diz. Mas a Bíblia chega perto lá da data do nascimento de Jesus? Sim. Na verdade, eu creio que a Bíblia diz precisamente a data. Mas para isso eu vou precisar da sua atenção, e se você tiver um papel e uma caneta vai te ajudar bastante. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai falar sobre datas é que os calendários usados, o nosso calendário, que é o calendário gregoriano, século 16, salvo engano, pelo Papa Gregório, e o calendário judaico, eles são, quando eles estão sobrepostos, temos aí algum problema de harmonização. Primeiramente porque o calendário judaico é lunar, então ele trabalha com as fases, com a lua, tá certo? As quatro luas em 30 dias. E o calendário gregoriano é solar. Então, nós temos 365 dias e um quarto em cada ano, geralmente. Eu falo geralmente porque tem a questão do ano bissexto. A cada 4 anos, esse um quarto mais um quarto fica meio, mais um quarto fica 75, mais um quarto fica um dia. Então, a gente ganha um dia a cada 4 anos, algo assim. Bom, sabendo disso, se o calendário judaico é solar e o nosso calendário é lunar, tá? Se o calendário judaico é lunar, o nosso calendário é solar, por aí a gente já tem aí uma questão de harmonização, que as datas nunca vão bater de um ano para o outro. Então, por exemplo, o meu aniversário é no dia 6 de junho. No dia 6 de junho vai cair lá no mês X, lá do calendário judaico. No dia 6 de junho do ano que vem, não vai bater no mesmo dia. Não vai bater no mesmo dia, porque eles correm diferentes. O calendário judaico tem 360 dias. 12 meses de 30 dias. O nosso calendário tem 365 dias e um quarto. Então, a gente só precisa saber disso por enquanto, que os calendários são um pouco diferentes, né? E aí a gente tem que entender aí a equivalência. Por exemplo, tá? Eu queria ter dado esse símbolo aqui pro Fabiano. Fabiano, vê se você consegue colocar assim na internet, no Google Imagens mesmo, calendário judaico e calendário gregoriano, só para aparecer algum tipo assim, ó, alguma coisa parecida com isso aqui, se você conseguir, porque aí eu consigo mostrar para vocês, tá? Para quem tá no Insta, eu consigo mostrar aqui com mais facilidade, mas eu acho que desculpa, Fabiano, te abusar aí na última hora, né? Eu quero mostrar para vocês uma imagem que fala sobre a equivalência, né, de cada um dos meses. Então, a começar do mês de Nissan, da Páscoa, que é o primeiro mês do calendário religioso judaico, indo até o mês de Adar, né, os 12 meses do calendário. Então basicamente é o seguinte, o primeiro mês judaico, que é o mês de Nissan, ele compreende entre março e abril. Então, tem ano que o dia 1º de Nissan, por exemplo, cai em março. Tem ano que cai em abril. E é perfeitamente normal devido a essa diferença entre o calendário solar e o calendário lunar, tá? Então, se você jogar aí no Google uma equivalência de calendário judaico para calendário gregoriano, vai aparecer várias imagens onde você tem ali o começo do calendário e o fim do calendário e os meses que batem com o nosso. Então, por exemplo, não é que batem com o nosso, a correspondência daquele mês judaico, tipo Nissan,
tá aqui entre março e abril, Iar vai estar aqui em maio, e aí vai embora. Tammuz vai estar em junho e julho. Você quer... Se o senhor quiser mostrar na câmera... eu quero, assim, eu quero. Então, peraí. Então eu vou aumentar a minha aqui, e aí eu mostro o meu. Desculpa, Fabiano. Não, até porque o senhor já tá com ele certo aí, eu tô achando outras coisas diferentes aqui. Então, peraí. Deixa eu ver se eu aumento ele aqui. Só mais um minutinho, gente, que não tava aberto grande aqui pra vocês. Mas eu acho que eu vou conseguir. Aqui. Então aqui... Eu vou mostrar para vocês em mais um segundinho, para quem tá acompanhando. E quem tá na rádio, meu irmão, não dá a entender nada. Então aqui tem... Pode baixar ele, pastor. Pode deixar na... Aí, ó. Pode baixar ele. Pode deixar aqui, assim? Aí. Tá. Perfeito. Então, ó, tá vendo lá? Você tem... Obrigado, Fabiano. Isso, tá vendo aqui, ó. No mês de Nissan, tá entre março e abril. Tá vendo? E aí vai. Então aqui por dentro você tem o calendário nosso e por cima você tem o calendário judaico. São 12 também, 12 deles, 12 nossos, mas eles, como é que eu vou dizer, eles batem diferente, né? É importante saber disso. Agora que passou a parte mais difícil, vamos para a Bíblia. É o seguinte, a Bíblia fala do nascimento de Jesus, fala. Como ela fala? A gente precisa ler uma série de textos. E o primeiro texto tem a ver com o nascimento de João o Batista, tá? Para a gente entender o nascimento de João Batista, eu vou primeiro ler com vocês um texto do primeiro livro das Crônicas. E vou explicar para vocês um fato. Aliás, eu não vou explicar, eu vou ler o texto e vocês vão entender. Diz assim, ó. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Para quem está chegando agora, a gente vai entender qual é a data verdadeira do nascimento de Jesus na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Quer dizer, o Arão, o sumo sacerdote, tinha 4 filhos, e esses filhos seriam os sacerdotes. Seriam 4 sacerdotes, 4 cabeças de família. Versículo 2. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Então tira 2, né? E ficam 2. Eleazar e Tamar. Versículo 2, no final. Eleazar e Tamar oficiavam como sacerdotes. Davi, junto com Zadok, um dos filhos de Eleazar, que era o sumo sacerdote da época, e com Aimeleque, um dos filhos de Itamar, os dividiu segundo seus deveres no ministério. Deixa eu explicar isso aqui. O Davi, ele teve uma sacada, ele teve uma ideia, porque tinha muito sacerdote para pouco serviço. Tipo assim, segundo os estudos, na época de Davi tinha 1000 sacerdotes. Imagina 1000 sacerdotes e para um templo só. Na época não era templo, era tabernáculo, para um tabernáculo só. Então era muita gente para trabalhar. Então o Davi, ele falou o seguinte, tá, quem são os sacerdotes? Quem são os responsáveis? Então os responsáveis são o pessoal da tribo de Levi e da casa de Arão. Quem são o pessoal da casa de Arão? Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. O Nadab e Abiú foram mortos, fulminados. Lembram que eles ofereceram fogo estranho, não sei o que lá. Beleza. Eles foram mortos. Então não tiveram filhos. Aí sobraram Eleazar e Tamar. Eleazar e Itamar. Então o Davi pegou essas duas famílias, a família de Eleazar e a família de Tamar, e descobriu que eles tinham 24, eles juntos, um tinha 16, o outro tinha 8, cabeças de família, por exemplo, por assim dizer, filhos, tá certo? E isso vamos ver no versículo de número 4. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de família do que os filhos de Tamar. Quando os dividiram, os filhos de Eleazar 16 chefes de família, os filhos de Tamar 8. E repartiram por sortes, uns com os outros, porque haviam príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar quanto dos filhos de Tamar. Semaías, o escrivão de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, no caso aqui é o Davi, dos príncipes, dos sacerdotes, Zadok, eu falei somos sacerdote, de Aimeleque, filho de Abiatar, dos cabeças de família, dos sacerdotes, dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorteio, alternadamente, para Eleazar e depois Tamar. Eleazar e Tamar, enfim, era isso. Agora no versículo 7 vai começar vai sair o resultado desse sorteio. Deixa eu explicar o que era. Tinha muita gente para ministrar,
para um único tabernáculo. O Davi diz: 1.000 pessoas, é muita gente. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um sorteio. São quantas cabeças de família? 16 de 1 e 8 de 8. 16 e 8 dá quanto? 24. E o Davi diz: quantos meses tem um ano? O ano tem 12 meses. Bom, então beleza. Então metade do problema está resolvido, porque a gente tem 12 meses de trabalho para 24 famílias sacerdotais, turnos sacerdotais. E o Davi fez uma conta matemática básica. Ele disse: cada mês, 2 famílias vão se alternar aí no serviço do tabernáculo. Ou seja, cada família ministra uma quinzena. Deixa eu explicar para vocês. Então vamos lá. A gente vai chegar lá na data do nascimento de Jesus, se Deus quiser. No capítulo 24, o Davi detectou um problema, que tinha muito sacerdote, estava uma bagunça, e ele disse: vamos organizar a casa. São quantas famílias sacerdotes? São 24 famílias sacerdotais. Ok. Esses 24, cada uma dessas famílias vai ministrar uma vez por ano. Como? Fazendo um sorteio e colocando 2 famílias por cada mês. Ou seja, uma família... Vamos falar do nosso calendário aqui, tá? Uma família começa dia 1 de janeiro e vai até o dia 15. A outra começa dia 16 e vai até o dia 30. A outra começa dia 1 de fevereiro e vai até o dia 15. A outra começa até o dia 16 de fevereiro e vai até o dia 30. Lá são 12 meses de 30 dias, não tem negócio de 31 nem 28. Então o Davi fez essa conta básica, que coisa de primário, e disse: agora vamos fazer um sorteio, e aí tudo fica organizado. Esse sorteio do Davi, ele continua funcionando. Não sei como que funcionou lá na época da diáspora, por exemplo, mas ele continua funcionando na época de Jesus. Tá certo? Na época de Jesus, a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, no capítulo 24 do livro das Crônicas, versículo 7, mostra aqui o sorteio. Então vamos lá. Saiu a primeira sorte para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Harim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miami, aí vai. Então deixa eu explicar para vocês como é que funcionava. A primeira família, a família de Jeoiaribe, ela ministrava, vamos colocar lá no mês de março, que é o primeiro mês deles, que equivale para nós março. Enquanto lá está no mês de Nissan, para nós está em março, tá? Pra gente ter uma ideia. Então, se a primeira família foi do dia 1 até o dia 15 de março, a segunda vai do dia 16 até o dia 30 de março. A terceira vai do dia 1 de abril até o dia 15 de abril. A quarta do dia 16 de abril até o dia 30 de abril. A quinta do dia 1º de maio até o dia 15 de maio. A sexta do dia 16 de maio até o dia 30 de maio. Assim vai. Tá certo? Se você quiser, você pega digita aí no Google o calendário conforme eu ensinei agora há pouco, você vai ter essa ideia fácil. Agora, pastor, tá, entendi, legal, interessante, uma curiosidade da Bíblia e tudo mais. Mas o que isso tem a ver com a data do aniversário de Jesus, a data do nascimento do Senhor Jesus? O que isso tem a ver? Bom, vamos lá. Em João capítulo 1, Lucas. Em Lucas capítulo 1, o evangelista diz assim, capítulo 1, versículo 5. Ele diz assim, presta atenção. Eu falei e coloquei João aqui. Desculpa, né? No princípio era o verbo, é João. É Lucas que eu preciso. Então, ó, em Lucas capítulo 1, versículo 5, diz assim, eu vou achar aqui mais um pouquinho, achei. Diz assim o texto: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Da ordem de Abias. Então, para você descobrir quem era a ordem de Abias, você tem que ir lá, tá certo? Você tem que ir lá no texto que eu falei para vocês, 1 Crônicas. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Eram ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, na ordem da sua turma, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Então vamos lá. Vamos lá no primeiro livro das Crônicas, vamos descobrir da onde que é essa família, que mês que é, de que mês que a gente está, que mês que a gente está falando. A Bíblia diz que nos dias de Herodes havia um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias. Quando você vai lá em Crônicas capítulo 24, você descobre que a ordem de Abias é a 8ª ordem. Está no versículo 10. A 7ª, Racós,
a 8ª a Abias. Então vamos fazer uma conta básica. Como é que funcionava? No começo do ano havia um sorteio, no começo de cada quinzena havia um sorteio, e eram escolhidas as pessoas daquela família X para ministrar. A primeira família, Jeoiaribe, está lá no capítulo 24, versículo 7, é a primeira família que ministrava no começo de março, para nós, nosso calendário em março. Lá em Nissan, não sei o que lá, aqui é março, tá certo? Vamos dizer que essa Jeoiaribe vai do dia 1 até o dia 15 de março. A segunda família de Jedaías vai do dia 16 até o dia 30 de março. É só ler o versículo 7 do capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas. Ok? A terceira família, turno aí, é Harim. Vai do dia 1º até o dia 15 de abril. A segunda, Seorim, do dia 15 de abril até o dia 30 de abril. A terceira, ou melhor, essa é a terceira e a quarta. A quinta é Malquias, que vai do dia 1º de maio até o dia 15 de maio. A sexta, Miamim, vai do dia 15 de maio até o fim de maio. A sétima, Racós, vai do dia 1 até o dia 15 de junho. E a última, Abias, do dia 15 até o dia 30 de junho. É possível que seja entre o dia 1 até o dia 30, também do dia 1 até o dia 15. É nessa quinzena aí, tá certo? O fato, a gente volta lá para o texto de Lucas, capítulo 1, e aí a gente vai entender a seguinte questão. Que no mês, presta bem atenção, que no mês de junho, entre o dia 15, talvez dia 30 de junho, entre o dia 15 de junho e 30 de junho, houve um sorteio lá na porta do templo para saber quem daqueles sacerdotes, daquela família, da 8ª família, da ordem de Abias, ia oferecer, ia ministrar cada um dos dias. E a primeira sorte caiu sobre Zacarias. Eu vou ler de novo o capítulo no versículo 5 de Lucas. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão. Ele era da ordem de Abias. Sua esposa era das filhas de Arão. Se ele era da ordem de Abias, e no versículo de número 8, diz que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, segundo a ordem do seu turno. Essa informação é muito importante. A ordem do seu turno vou falar no nosso mês, tá? É o mês de junho para nós. Então, no mês de junho, o Zacarias, que vai ser o pai do João Batista, tá lá para ser sorteado. Eu sei que é no mês de junho porque tá na ordem do seu turno, tá certo? Não vou discutir aqui o ano, tá? Mas ele está lá no mês de junho esperando o sorteio. E a Bíblia diz que coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, quer dizer, segundo a ordem que está lá em Crônicas, entrar no templo para oferecer o incenso. É a primeira a primeira ministração daquela quinzena. Aquele incensário que eles ficam balançando lá, cheio de fumaça. Beleza. Aí quando você continua lendo o texto, a Bíblia diz que, versículo de número 9... Versículo 10, durante isso a multidão estava lá de fora orando e tal, e apareceu o anjo de pé e falou para ele, a sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, vai dar à luz um filho, e ele chamará João, e ele vai dar prazer e alegria, muitos se regozijarão no seu nascimento, será grande diante do Senhor, não beberá vinho, não sei o que lá. Esse aqui é o nascimento do João o Batista. Pastor, quando foi isso? Isso aconteceu no mês de junho. No mês de junho, conforme Lucas 1 e conforme primeiro livro das Crônicas 24, no mês de junho, o anjo Gabriel apareceu ao pai de João Batista para dizer para ele, a sua mulher vai ficar grávida. A sua mulher vai ficar grávida. Bom, na sequência, a Bíblia termina esse texto de uma forma bem interessante. Ele diz o seguinte no versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, de ficar ali no incenso e tudo mais, ele voltou para casa. Bom, o Zacarias volta para casa e a esposa dele fica grávida, porque essa era a promessa do anjo. Quando a mulher dele fica grávida? Quando é que a Isabel vai ficar grávida? A mãe do João Batista. Ela vai ficar grávida esperando o João Batista, gestante do João Batista. Quando? Quando, no versículo 23, o Zacarias volta para casa. Terminando os dias do seu serviço, ele volta para casa.
E quando eu digo isso, é só ler o próximo versículo. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E ocultou isso por 5 meses. Então ela esperou. Então ela ficou grávida no fim de junho. Tá? Ela esperou 5 meses. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Ela esperou 5 meses. Isso está textualmente no versículo de número 24. A sua mulher concebeu e ocultou isso por 5 meses. Ela esperou até novembro. E não falou nada até novembro. Assim me fez o Senhor contemplando-me para anular meu próprio diante dos homens, não sei o que lá. No 6º mês, que 6º mês? O 6º mês da gestação. Estava no 5º, agora é o 6º. No 6º mês, isto é, em dezembro, foi o anjo Gabriel enviado da parte do Senhor Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, uma virgem desposada de certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, o nome da virgem era Maria, e vocês conhecem o texto. O anjo Gabriel chega para Maria em dezembro. É possível Jesus ter nascido em dezembro? Bom, para Jesus ter nascido em dezembro, só se a Maria conseguiu parir Jesus sem gestação. Você está entendendo? Sem os 9 meses. Mas aí tem outro texto que é um problema. Vamos lá. No versículo 28, o anjo vai chegar para Maria e vai dizer: salve agraciada, lá o Senhor é contigo, não sei o quê. Aí a Maria vai pensar em que saudação é aquela. É o versículo 29. Versículo 30, não temas. Esse é o anjo Gabriel falando. Porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz um filho. Ele lhes porá os nomes de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor lhe dará, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Então disse Maria: mas como será isso? Porque eu não tenho relação com homem nenhum. E respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parente, se liga no 36. Nós estamos agora no mês de dezembro. A Isabel ficou grávida no final de junho e ocultou por 5 meses, até novembro. No 6º mês, isso é em dezembro, o anjo Gabriel vai visitar Maria. É no mês de dezembro que ele visita Maria. E aí ele fala: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que antes diziam que era estéril. Quer dizer, em dezembro, a Isabel estava de 6 meses. Quanto tempo falta então para nascer? Final de junho até final de dezembro, ela está de 6 meses. Quanto tempo falta então para o João Batista nascer? Faltam 3 meses. Para completar os 9 meses, faltam 3 meses. Que são janeiro, fevereiro e março. O que acontece em março? Qual é o grande acontecimento que lá em Israel, entre março e abril? É uma festa chamada Páscoa. Então, na Páscoa, é o nascimento de João Batista. Então, João Batista foi concebido, né? Ela ficou grávida em junho. Em dezembro, a Maria recebe a visita do mesmo anjo, o anjo Gabriel, e sobrenaturalmente ela concebe Jesus, ela está grávida. Em dezembro ela está grávida, tá certo? E em março para abril, na festa da Páscoa, chega João Batista. Aí você fala: pastor, mas como se arredonda falando que ele nasceu na festa da Páscoa? Por quê? Então, aí você tem que estudar um pouco mais. Por exemplo, eu quero voltar para o nascimento de Jesus, mas é porque dá um Google também. Tudo que eu tô falando aqui vocês pesquisam, tá? Na Páscoa judaica, os judeus esperam João Batista. Ou melhor, eu vou refalar aqui, refazer. Na Páscoa judaica, os judeus esperam Elias, a volta de Elias. Porque o Antigo Testamento, os 2 últimos versículos do Antigo Testamento terminam profetizando a volta, o retorno do profeta Elias. Então eles esperam que Elias volte na Páscoa. Por exemplo, se você pesquisar de verdade mesmo, cultura judaica, você vai ver que a Páscoa é celebrada com um lugar vazio à mesa e a porta aberta. Por que a Páscoa tem um lugar vazio à mesa e a porta aberta? Porque eles esperam Elias. Se você perguntar de quem é esse lugar vazio, é do profeta Elias.
Cada casa tem um lugar vazio para o profeta Elias, porque eles aguardam Elias na Páscoa. E Jesus disse lá em Mateus, tanto Mateus 11, Mateus 14, ele vai dizer, então, João Batista é o Elias que havia de vir. E esse João Batista, ele chega na Páscoa. Ele nasce na Páscoa. Pela ocasião da Páscoa, os judeus ainda estão esperando o profeta Elias. Mas na Páscoa judaica, enquanto eles estão com cadeira vazia esperando o profeta Elias, o João Batista nasce. Tá certo? Bom, sabendo disso, o João Batista nasce. Quanto tempo tinha a gestação de João Batista quando Maria fica grávida? 6 meses. Então João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus. E se ele falta... quando João Batista nasceu... a gestação são 9 meses. Quando João Batista nasceu, em março, faltam quantos meses para Jesus nascer? Aí é só fazer uma conta. Faltam 6 meses para Jesus nascer. Porque se ele é 6 meses mais velho que Jesus, João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, e ele nasce no mês de março, então, de 9 menos 6, entende? Até eu fiz a conta errada aqui, peraí. É isso mesmo. Se o João Batista nasceu no mês de março, tá certo? É só você continuar fazendo essa conta, você continua fazendo a conta aí, e você vai ver os 6 meses de diferença, que é o período que a Maria vai passar. Veja só, no dia que a Maria ficou grávida, a Isabel estava de 6 meses. Mais 3 meses chegou João Batista. Então Maria tem 6 meses de gestação pela frente agora, para completar os 9 meses dela. Deu para entender? Vamos de novo. Quando Maria ficou grávida, Isabel estava de 6 meses. Mais 3 meses nasceu o João Batista. E ela estava de 6. Mais 3 meses nasceu o João Batista. Com 3 meses que nasceu o João Batista, a Maria estava gestante de 3 meses. E agora ela tem mais 6 meses para frente. Bom, quando você faz a conta desses 6 meses restantes, aí você soma março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. São 6 meses para frente. O que acontece no mês de setembro? São 3 as festas judaicas principais: Páscoa, pela ordem, Pentecostes e depois Tabernáculos. O que acontece na Páscoa? A chegada de João Batista, que cumpre a profecia lá do Elias. Também acontece a morte de Jesus lá na frente, 30 e poucos anos depois acontece a morte de Jesus. Mas agora é a chegada de João Batista. O que acontece em Pentecostes lá na frente? A chegada do Espírito Santo. Então tem a chegada do João Batista na Páscoa, a chegada do Espírito Santo em Pentecostes. E o que acontece na festa de Tabernáculos? Na festa de Tabernáculos acontece o nascimento de Jesus Cristo. Quando é a festa de Tabernáculos? No mês de setembro. Às vezes cai em outubro, mas entre setembro e outubro, conforme eu disse lá no começo, o calendário judaico não é... Ele roda, ele gira de uma forma diferente do nosso. Então, cada vez que você quer saber quando é a festa de Tabernáculos, tem que ir lá no Google e pesquisar nesse ano quando cai. Para quem está sempre no mesmo calendário judaico, cai sempre numa data fixa. Tá certo? Como o nosso calendário é diferente, então a percepção que nós temos é que roda diferente. Então, quando Jesus nasce, aí vamos lá, capítulo 1 capítulo 2 de Lucas, diz assim: naqueles dias publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para o recenseamento e tal. Eu vou ler aqui mais lá na frente. Estando eles ali, aconteceu de completarem-se os dias, e essa frase é importante. E ela deu à luz o seu primogênito, enfaixou num pano, numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu de 9 meses. Quando cumpriu-se os dias para ela dar à luz, Jesus nasceu. Jesus nasceu com os 9 meses inteiros. E por que isso é importante para a gente entender? Porque Jesus nasceu de 7 meses, nasceu de 6 meses. Não. Jesus nasceu de 9 meses.
sendo que a Maria, ela concebe, ela fica grávida em dezembro, 9 meses depois, final de dezembro, mais 9 meses, nós estamos no começo do mês de setembro, tá certo? Então, Jesus, ele nasce em setembro, que é a festa dos tabernáculos. E para concluir, lá em primeiro capítulo de João, no capítulo 1, diz assim, eu vou ler o texto, mas eu não manjo grego, você sabe disso, que grego eu sou um zero à esquerda, mas no capítulo 1, versículo 14, é um texto muito conhecido que diz assim, ó, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pastor, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Então, é o verbo habitou que tem a ver. O verbo se fez carne, quer dizer, Jesus nasceu, e habitou entre nós. O verbo aqui, no grego, é o verbo eskenô. E esse verbo é a palavra para tabernáculo. Quer dizer, a palavra para tabernáculo se transformou aqui num verbo. Então, vamos lá, numa tradução bem direta, seria o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Porque a palavra aqui é exatamente a palavra tabernáculo. Para você ter ideia, por exemplo, a última vez que essa palavra vai aparecer no texto bíblico é em Apocalipse capítulo 21. Essa mesma palavra, do verbo se fez carne e habitou entre nós, é o capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse. Então eu vi uma voz vinda do trono dizendo, eis que o tabernáculo, é essa palavra de Deus, está com os homens. Quem é esse tabernáculo de Deus que está com os homens? Se não tem a ver com Cristo e a redenção eterna da humanidade. O tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão um povo de Deus e o mesmo Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Veja que isso aqui tem a ver também com Cristo. Tá certo? Então, quando nós entendemos que João Batista nasce na Páscoa, e que 6 meses depois acontece a festa de tabernáculos, que Jesus nasceu na festa de tabernáculos, perde-se o sentido da gente ficar discutindo se a Bíblia diz ou não diz se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Beleza, pessoal? Pastor, mas a gente pode comemorar o Natal, aproveitar essa data para evangelizar, fazer uma cantata bem bonita na igreja, não sei o que lá, tal. Olha, eu só sou contra as questões, né, que não tem a ver com o pano de fundo bíblico. Tipo, eu não sou a favor de colocar uma árvore de Natal dentro da igreja, um presépio, entendeu? Dentro da igreja e tudo mais. Mas utilizar essa data para celebrar o nascimento de Jesus é fantástico. Tá certo? Então, fica aí. Se alguém te perguntar se a Bíblia fala do nascimento de Jesus, fala. Se a Bíblia fala qual foi o mês, fala. E para mim, aí até o mês a gente consegue chegar na Bíblia, conforme eu fiz agora com vocês. Mas eu acredito, por causa de João capítulo 1, versículo 14, que a chegada de Jesus se dá em tabernáculos, por 2 razões. Primeiro, por conta do texto grego. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O verbo se fazer carne é o nascimento. Quando é que o verbo se fez carne? No nascimento. E habitou, tabernaculou entre nós. Esse é o conceito de tabernáculos. Segunda razão. Por quê? Porque se a gente entende isso, então a gente não tem só um mês na Bíblia. A gente tem o dia e o mês. Tá certo? E não apenas um mês. E uma outra razão por que a festa de tabernáculos é porque se Jesus não nasceu em tabernáculos, essa festa, que é uma das 3 principais festas, Páscoa chega João Batista, Pentecostes chega o Espírito Santo, e tabernáculos, quem chega? Fica sem propósito. Entende? Então eu creio que Jesus Cristo nasceu na festa de tabernáculos. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então a gente vai para o intervalo. Espero que eu tenha esclarecido. Como eu disse agora há pouco, não quero aqui ser prepotente, nem nada disso. Vamos colocar uma música que fala de Jesus e na volta. Nunca toco música, de vez em quando. Esse ano acho que toquei uma vez, né? Ou 2, sei lá. Então, a última música do ano. Solta aí. Yeshua. Vai. Yeshua, Yeshua,
andar na direita, na esquerda ou no centro, na situação. Por não falar como essênio, zeloto, governo e nem oposição. E por não ser fariseu, e por não ser saduceu, classificaram Jesus como herege, blasfemo, inimigo e perigo mortal pra nação. Desafiaram Jesus, porque fazia milagres em dias errados e sem permissão, por aliar-se aos pequenos, sem ser alinhado e nem ter posição, e por não ser um doutor, por falar tanto de amor, classificaram Jesus como um alienado, impostor, renegado, sem classe ou padrão. E condenaram Jesus, porque falava de um reino de fraternidade, igualdade, união, porque trazia consigo o perigo de um golpe ou da insurreição, e por dizer que chegou, porque foi Deus quem mandou. Assassinaram Jesus numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. Musical 105.7. Crescendo na fé.